Olá! Deus abençoe a sua vida e família. Assista esse vídeo até o final, para uma melhor assimilação do conteúdo e do ensinamento da Palavra de Deus. A história bíblica relata a vida de um homem, nascido sobre a promessa de Deus, de ser uma pessoa diferenciada, o qual seria nazireu desde o ventre materno, pois estaria debaixo do voto do nazireado, descrito no livro de Números, capítulo 6, que o condicionaria a ser plenamente consagrado ao Senhor Deus de Israel, sendo-lhe imposto as seguintes condições. Primeiro, não poderia consumir nenhum produto da videira, nem vinho, nem uvas frescas ou secas. Segundo, não poderia passar a navalha sobre a sua cabeça, de maneira a deixar os cabelos compridos. Terceiro, não poderia tocar no corpo de nenhum morto, exceto os dos pais ou dos irmãos. No capítulo 14 do livro de Juízes, nos versos 8 e 9, declara que Sansão havia matado um jovem leão no caminho de Tímana, próximo das vinhas, e ao retornar dias depois, havia se formado uma colmeia de abelhas, produzindo mel fresco no corpo do leão. Tendo Sansão sem hesitar, feito o consumo da doce substância, tirada do corpo morto do leão, mesmo desrespeitando um dos seus votos de nazireado, ou seja, da sua consagração ao Senhor. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Desta forma, entende-se que Satanás, quando investe contra alguém, com uma fúria semelhante a um leão, é um ser que representa um iminente perigo, nas suas armadilhas, tais quais um acidente de veículo, um problema financeiro, uma enfermidade que se manifesta, dificuldades emocionais e psicológicas, dentre outros. Sim, tudo isto gera enormes perdas para as pessoas, mas essas situações criam no indivíduo uma necessidade e um empenho para buscar a Deus. Assim, o diabo é muito mais perigoso na sua astúcia do que na sua fúria, porque ele se disfarça de coisas agradáveis, que não são manifestamente prejudiciais à pessoa, de maneira a não criar nesse indivíduo a necessidade de buscar a Deus, porquanto a situação se apresenta totalmente inofensiva. Nesse plano diabólico, a astúcia é fazer com que a pessoa tenha a mesma atitude de Sansão, pois não atinando para o perigo imediato, esse faz consumo de coisas que são agradáveis à primeira vista, ou melhor, quando são ingeridas, mas no fim, pode gerar uma série de situações totalmente desagradáveis para aquela pessoa. Bem, uma coisa totalmente tóxica, porém, é vendida como algo totalmente inofensivo são as bebidas denominadas refrigerantes, as quais possuem uma dose altíssima de substâncias prejudiciais à saúde humana, mas, por serem doces e agradáveis ao paladar, não são reconhecidas de pronto, como sendo um veneno numa embalagem colorida, na qual foi retirada a caveira do rótulo. De maneira objetiva vamos relatar os perigos dos refrigerantes. Primeiro, riscos de desenvolver diabetes, em razão da grande concentração de açúcares. Segundo, riscos de gerar prejuízos aos rins, porquanto aumenta a eliminação de proteínas por meio da urina. Terceiro, aumento das chances de desenvolver câncer, em virtude da presença de corantes caramelos, que trata-se de um processo resultado da reação de açúcares com amônia e sulfitos. Além disso, a ingestão frequente dessa bebida altera o metabolismo, alteram os níveis de leptina no corpo humano, provocando um descontrole da absorção calórica dos alimentos, bem como proporciona o aumento das chances de se desenvolver uma síndrome metabólica, responsável pelo aumento dos riscos de doenças cardíacas. Assim, entende-se que tais substâncias absorvidas pelo organismo ao longo do tempo fazem parte de uma grande estratégia de Satanás para proporcionar uma investida contra a saúde das pessoas, de maneira disfarçada, para que essas fiquem desapercebidas que estão sofrendo um ataque de um leão, que está combatendo as suas vidas, porém de maneira astuta, sem representar um perigo iminente. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe para seus amigos, e desperte o seu entendimento, pois o diabo não é notado sem a devida percepção, e sem o discernimento espiritual. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida.